É uma alegria mais uma vez aqui nos encontrarmos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Nós vamos para o YouTube. Então, apesar da nossa reunião hoje estar sendo à noite, nós também temos que desejar bom dia ou boa tarde para aqueles que nos vão assistir pelo YouTube ou pelo CEF na TV, né? CEF Terna TV. Terna TV. Ou o Face também. Ou pelo Face, Centro Espírita Friburguense. Então, realmente é uma alegria, mais uma vez, aqui nos encontrarmos e vamos buscando nos interiorizarmos nesse instante para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Valéria, que falará sobre fora da caridade não há salvação. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de juntos ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos nesses momentos difíceis pelos quais o nosso planeta está passando. Que tenhamos a nossa fé renovada, buscando entender e buscar respostas para tantos porquês. Obrigada pela oportunidade, que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Bom, como já disse a Ângela, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque né, a gente está aí pela internet, numa forma um pouco diferente, mas pelo menos a gente já voltou com as nossas atividades, a gente já voltou aqui com essa interação que tanto nos faz felizes, né? Nos preenche a vida, esse nosso encontro aqui na nossa casa, que esse ano completou 100 anos de existência, de pura trabalho, de divulgação da doutrina espírita. E hoje eu escolhi falar sobre 2 assuntos que têm a ver com família, né? E hoje também a gente está aí no Dia dos Pais, né? E é um dia que se comemora, mas o Dia do Pai, da Mãe, todas essas datas, né? Todo dia, né? E aí eu quis falar de 2 situações que eu acredito que todos nós já passamos por isso, muitos estão passando também nesse momento, que é a perda de entes queridos. Vamos refletir um pouquinho sobre o que a doutrina nos fala sobre essa perda de entes queridos e também, por conta dessa pandemia, nós estarmos mais próximos dos nossos familiares. E é onde nós temos o maior desafio, eu acho, da nossa vida, porque eu acho que a família é o grande laboratório que a gente tem e é onde a gente precisa e tem mais dificuldade de exercitar a caridade, como entendia Jesus, né? Que é ser indulgente, que é perdoar. Então, vamos falar um pouquinho desses assuntos hoje. Começando aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre a perda de entes queridos, né? E nós estamos aqui, há 15 dias atrás, quando eu estive, a gente já tinha no nosso país mais de 80 mil pessoas, né, que desencarnaram, que morreram por causa desse vírus, e hoje nós já passamos de 100 mil, né, desencarnados. Então, é um momento muito difícil, muito doloroso, porque são, né, mais de 100 mil famílias que estão passando por essa perda, por esse momento doloroso, e muitas vezes não podendo estar ali na presença, velando o corpo, porque às vezes não pode nem fazer um velório. Então é um momento muito difícil e a gente precisa entender isso à luz da doutrina espírita para que isso nos traga um pouco de esclarecimento, de consolo, porque é um momento que a gente precisa desses esclarecimentos, né? Então, na questão 934 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável
independente da nossa vontade? E os espíritos responderam: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, né? Então, o que eles dizem é uma causa de sofrimento que atinge a todos nós, né? Independente de ser rico, de ser pobre, de ter acesso ou não aos recursos aí da saúde, é dolorido para todos nós, né? Como eles falam aqui. Mas é uma consolação, porque é um dos princípios da doutrina espírita a comunicabilidade com os espíritos. Então, a gente pode se comunicar, né, com esses espíritos, com esses nossos entes queridos. A gente pode... Isso acontecia muito na época de Kardec, a evocação de espíritos, ou de uma forma mais espontânea e natural, que é através dos sonhos, né? Porque quantas vezes a gente sonha com os nossos entes queridos, a gente tem notícias deles através do sonho, porque enquanto nós estamos ali, o corpo, né, na verdade, está ali no repouso, o espírito ele se emancipa, a gente se desliga temporariamente desse corpo físico, né, mantido por alguns liames ali aquele corpo, mas a gente tem um contato, a gente tem um convívio com esses entes queridos, que já estão no plano espiritual, né? Através da mediunidade, quando esses irmãos se comunicam. Então, a gente já tem essa possibilidade dessa comunicação dos espíritos. Mas muitas pessoas acham que isso é um absurdo, que isso é uma invenção. E olha o que Kardec pergunta aos espíritos na 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Eles responderam: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Né? Então, se há um propósito de esclarecimento, e Kardec usou muito desse método da evocação na época da codificação, porque ele queria saber, ele perguntava aos espíritos, ele evocava na sociedade espírita, né? Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tinha todo esse trabalho de evocação para que os espíritos contassem como eles se encontravam, dar notícias sobre o mundo espiritual. Então, isso era muito feito, mas era um trabalho muito sério, né? Um trabalho muito correto. Kardec foi um homem preparado, era um espírito preparado para essa tarefa que foi imensa, né? Então, não há uma profanação quando há respeito, né? E é igual também através da mediunidade, as pessoas muitas vezes procuram os centros querendo notícias dos seus familiares, querendo saber se esses familiares já se comunicaram. Isso também tem que ser tratado de uma forma muito responsável e muito séria, né? Porque também há espíritos aí, como a espiritualidade, ela tem todos os tipos de espíritos. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Pode ser... a pessoa está se comunicando, pode, mas pode ser também um outro espírito se passando por aquela pessoa. A gente não tem como ter uma certeza disso, né? Nós temos vários exemplos. Então, isso tem que ser muito, essa comunicabilidade dos espíritos, ela tem que ser muito estudada, tem que ser de uma forma muito responsável, para que não haja essa leviandade, porque é um desejo natural, né? De você ter um ente querido, e a gente tem... Todos nós já perdemos alguém que nós amamos, amigos, parentes, e a gente quer saber muitas vezes como essas pessoas estão, como elas estão se saindo no plano espiritual. É natural, mas também não pode ser feito de qualquer maneira, sem um estudo, sem critério, porque aí, né, fica uma coisa que às vezes a gente não pode dar uma credibilidade, porque todos os espíritos podem se comunicar, né? Então, tem que ser uma forma muito
muito estudo de uma forma muito responsável. Aí vem um comentário de Kardec. A possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Então, isso nos traz muito consolo, porque a gente perde, mas Deus, é claro, que na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, não poderia, deixar a gente convivendo com os nossos amados, estreitando os nossos laços de amor, de carinho, e às vezes também, o outro lado também, de ódio. Nem sempre a coisa flui, como um mar de rosas. A gente sabe que a gente não está aqui, nós não somos espíritos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos ainda, e estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente sabe que a coisa não são só flores, Então, é um convívio, e Deus não poderia nos privar, de se comunicar, de ter o contato com eles. É de uma outra forma? Sim, porque eles não vão estar mais presentes ali no dia a dia, naquela convivência, com aqueles hábitos, com aquelas manias, na convivência física. Mas a convivência espiritual, o nosso amor, o nosso sentimento por eles não se perde por causa da morte, por causa da destruição do corpo físico. Então, nós vamos continuar tendo contato de uma forma diferente. E aqui, esse comentário de Kardec, quando eles falam que eles convivem conosco, que eles convivem, a gente também tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente, quando desencarna, a gente passa, às vezes, anos aqui tão interligados e agregados a essa matéria, que o espírito, claro que para os espíritos mais evoluídos, mais desprendidos da matéria, isso se dá de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. Mas o espírito, quando desencarna, ele precisa de um tempo. E esse tempo depende de cada um, Depende da forma como a pessoa encarava a vida, se ela era uma pessoa muito apegada, depende da sua evolução espiritual, como esse espírito vai se encontrar na espiritualidade. Então, muitas vezes, demora para que esse espírito se reintegre à vida espiritual. Demora um tempo, porque é dolorido, nós sentimos saudades deles e eles também sentem saudades da gente. É um sentimento mútuo, que é verdadeiro. Então, precisa de todo um tempo, isso depende de cada um, como eu já disse, para que ele se desprenda da influência da matéria, para que ele se readapte ao plano espiritual. E quando ele já estiver melhor, quando ele já estiver mais preparado, ele pode vir nos visitar, ele pode estar ao nosso lado, porque, como eles dizem aqui, muitas vezes, como nós vamos ver na próxima pergunta aqui, o nosso desespero, a nossa angústia de querer que eles se comuniquem, de querer saber notícias deles, às vezes isso causa muita aflição para eles no plano espiritual. Porque eles veem a gente, às vezes, aqui num desespero, num apego, e não aceita aquela morte, não aceita aquela partida. E é muito doloroso para ele, porque essas sensações que a gente tem aqui repercute nele lá. Então, dificulta, às vezes, a ele se adaptar. Ele já está numa situação de dificuldade, de adaptação no plano espiritual. E às vezes a gente fica aqui, chorando, lamentando, com falta de fé, com falta de resignação. Por que ele foi? Por que não podia ter ido? Ou querendo que eles fiquem aqui. Na semana passada, teve uma mãe e uma filha aqui. A gente conversou um pouquinho e elas estão passando por essa situação,
o pai dela, da menina, desencarnou pela Covid, ficou dias internado, né? E desencarnou. E ela falou para mim que ela estava se sentindo até um pouquinho assim culpada. Por quê? Porque ela estava pedindo, ela, né, como filha e a esposa também, que ele ficasse aqui de qualquer maneira. Queria não, pedindo a Deus para que ele ficasse, que ele tem que se curar, que ele tem que ficar, né, num apego que a gente entende, não é crítica, não é julgamento, porque a gente quer os nossos amores perto da gente. É natural, né? Mas no dia que ela fez uma prece e pediu a Deus que fosse feito o que era melhor para ele, ele conseguiu se desprender e desencarnou, né? Então, olha a importância da gente sempre pedir, né, a espiritualidade através das nossas preces, não o que é melhor para a gente, não para que atenda os nossos desejos ou as nossas vontades, e sim a vontade de Deus, que não era mais a hora, aquele espírito estava na hora de desencarnar, né? E nós estamos aí falando da pandemia, por quê? Porque nós estamos vivendo isso, nós estamos sendo testemunhas oculares de uma pandemia, né? Nós estamos vivendo, a gente até então só sabia dessas coisas na história, né? Quando a gente estudava história. Agora não, agora nós estamos fazendo parte da história, no meio de uma pandemia. Então a gente está vendo muitas pessoas desencarnarem juntas e ao mesmo tempo por um vírus, mas quantas pessoas não desencarnam todos os dias? Quantas pessoas também não encarnam novamente aqui todos os dias? Esse fluxo de encarnação e desencarnação é contínuo. Só que agora a gente está vendo de uma forma um pouco mais acentuada, vários espíritos desencarnando juntos, mas todos têm a sua programação. A gente sabe que é a hora da gente chegar, do qual o propósito da gente aqui na nossa vida e que a gente vai ter um momento de partir, né? Então, a gente se desespera muitas vezes, quer que fique aqui de qualquer jeito, né? E foi o que eu falei para ela, como você gostaria que seu pai tivesse? Você não queria que ele tivesse bem? Hoje, o dia dos pais, é o primeiro dia que ela vai passar sem o pai, com o pai desencarnado, né? É muito doído, é muito dolorido. E quantos não estão passando também por essa situação? Né? Então, eu falei para ela, a gente tem que aprender a sempre pedir o que é melhor para aquele espírito. Ele se libertou. Em que condições ele ia ficar aqui encarnado? Né? Num sofrimento, não conseguindo mais respirar, não conseguindo mais viver, os rins paralisados, tantas consequências que a gente tem aí dessa pandemia, né? Então a gente conversou com ela, e aí o Washington fez uma palestra falando sobre a vida futura, e ela se sentiu bem, se sentiu confortada, porque é isso que a doutrina faz, ela nos esclarece. Não que sejamos acomodados, não estou nem aí, não, porque dói, como a gente viu aqui, dói para todos. É uma perda que dói igualmente para todo mundo, né? E aí a questão 936, ó. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? A resposta dos espíritos. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que os deixou. Olha só. Né, como a gente lamentar, como a gente não aceitar esse fato. Né? E para a gente também demora. Né? Da mesma forma que eles também têm o seu tempo de readaptação ao plano espiritual, para nós também. Né? O tempo vai ajudando, a gente ir cicatrizando aquela dor, aquilo vai virando uma saudade, né? Vamos trabalhando aí o luto. Mas isso é muito difícil para muitas pessoas, né, que passam por essas perdas e continuam anos e anos e anos. Né? Quantas pessoas perdem entes queridos e não conseguem se desapegar dos objetos? Né? A gente sempre conhece um caso ou outro de uma pessoa uma mãe que perde um filho, né, um filho que perde uma mãe, e às vezes ali querer manter, né, as coisas materiais da pessoa por apego.
E muitas vezes isso causa, né, um prejuízo ou uma tristeza no espírito, porque ele está lá, ele ainda não está vendo que essa falta de fé, de aceitação. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Sempre fazer prece por eles, né? Sempre fazer prece para que eles estejam bem, porque eles vão continuar sendo os nossos queridos, na medida do possível, se for necessário, se for fazer bem a eles e a nós também, a gente vai conviver de uma maneira mais próxima. Né? Ou também, muitas pessoas e que morrem o espírito, tudo quer perguntar, tudo quer saber. O que fulano vai, às vezes, também a uma casa espírita para querer saber notícia, para querer ter que tomar uma decisão e quer consultar o ente querido que se foi. Né? Mas não é só porque ele foi que ele passa a saber tudo, porque a gente tem essa ilusão e essa falsa impressão de que o espírito morreu, né, desencarnou, sabe tudo. Ele tem acesso a tudo, ele pode informar tudo. E não é assim. Né? Ele tem a sua jornada que vai continuar. Tem o seu livre-arbítrio, como nós vamos continuar aqui também na nossa caminhada. Com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Né? E é bom, claro, a gente poder ter alguém para nos ajudar. Mas a gente também precisa aprender a ter essa autonomia muitas vezes. E aí a gente tem essas dificuldades, né, na nossa convivência. E aí tem só um trechinho final, 2 parágrafos finais de um comentário de Kardec, que diz o seguinte: a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Né? Então, esse é o esclarecimento da doutrina espírita. A gente pode se comunicar. A gente não vive com esses nossos amores e, de repente, se perde, cada um vai para o lado. Não. Nós continuamos de uma forma diferente esse relacionamento. Mas temos que ter esse esclarecimento da doutrina para não continuarmos, às vezes, relações de dificuldade, de apego. Eu não sei fazer nada sem a pessoa, quer toda hora consultar. E muitas vezes o nosso desespero aqui, a nossa vontade, a nossa ansiedade de querer falar, de querer se comunicar, afasta cada vez mais até essa possível comunicação. Porque vai ser muito doloroso, né? Por isso que às vezes não é permitido a um espírito que é recém-desencarnado. É natural que ele tenha saudade, que ele queira nos visitar, mas às vezes não é permitido para aquele espírito que ele faça essa visita, porque pode ser que isso cause muita perturbação. Ele ainda não está no momento que ele já se adaptou o suficiente no plano espiritual, que ele já se desprendeu, né, da matéria, para que ele esteja bem para retornar, para nos fazer uma visita. Mas quando isso é possível, é maravilhoso. Todos nós já passamos por essas experiências de visitas, né, durante o sono, e a gente vê, às vezes, uma pessoa que desencarnou muito doente, a gente vê aquela pessoa vem nos visitar, já remoçada, sem um corpo doente, né? Mas isso leva tempo, isso é uma adaptação deles e nossa também, né? A gente tem que trabalhar tudo isso. E aí no Evangelho, a gente tem lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um trecho que fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né?
E a gente vê a atualidade disso aqui que a gente está estudando, porque a gente está vendo aí nessa pandemia, muitas pessoas que estão pegando o vírus, que estão ficando doentes, com idade muito avançada, ficam dias, às vezes meses até em um hospital, internados, e que saem, e que não desencarnam. A gente, meu Deus, olha, não vai voltar, e volta, supera. E às vezes pessoas muito novas, muito moças, desencarnando. E a gente não se conforma com isso. A gente fala, como é que pode aquela pessoa que já viveu, já passou tanta coisa na vida, fica, e aquele que é jovem, que tem todo um futuro pela frente, morre? Como assim? Né? Ou em acidentes. E olha o que Sanson, né, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, numa comunicação em 1863, tem a nos dizer sobre isso. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Ele nos diz: humanos, é nesse ponto que precisais elevarmos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhes acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma comunicação belíssima, belíssima. Né? Nos emociona, porque nós estamos vivenciando isso. E quantas pessoas não entendem? Quantas pessoas não têm essa compreensão e se desesperam por não compreenderem? Nós não somos daqui, nós somos seres espirituais numa experiência corporal. Precisamos entender e nos assenhorar dessa realidade que a doutrina nos ensina, que os espíritos vêm nos falar. Né? Todo o ensino de Jesus foi baseado na vida futura. Está aqui, esse capítulo é o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Como a gente ser bem-aventurado sofrendo? Como entender isso? E a doutrina espírita nos explica, nos esclarece, né? Nos fala a razão e ao coração. Né? Continuando. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? É por isso que a gente lamenta? Né? É isso que a gente queria? Ele queria abrir um caminho, ele ia enriquecer, ele ia ser um homem bem-sucedido? Né? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças?
Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha os questionamentos que esse espírito nos faz. Olha quantas reflexões nós somos levados a ter lendo essa passagem do Evangelho. Lamentar, que sorte teria, né? E a gente não sabe. De repente continuaria uma existência em que ia fazer mais escolhas, em que ia escolher mal e ia causar um prejuízo a ele e a outras pessoas. Então, na hora certa, ele sai da terra. É um exílio. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui numa experiência para crescer e progredir. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Olha que... Eu falei, gente, é uma belíssima passagem do Evangelho, essa comunicação, porque faz com que a gente entenda, com que a gente ressignifique até essa palavra perda. Né? Porque quando a gente fala perda, é uma perda, sim, claro, a gente não está mais convivendo, mas não é uma perda que nunca mais a gente vai ver. Né? Vamos continuar com os nossos afetos, e isso também vale para os nossos desafetos, né? Porque nós temos, como eu disse, né, uma grande dificuldade às vezes. Temos dificuldades no momento da perda, mas também temos muita dificuldade quando nós lidamos com os nossos entes queridos encarnados, na família. Que lugar melhor e laboratório melhor para a gente exercitar o amor ao próximo, a indulgência, a caridade. E essa palavra caridade também precisa ser entendida de uma outra forma. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma outra pergunta muito pertinente. E, infelizmente, a gente está muito longe ainda dessa prática do que é a caridade, como entendia Jesus. Né? Nós estamos sendo aí testemunhas de tantas agressões verbais, físicas, tanta falta de empatia com o próximo, tanta falta de amor, de um olhar para o outro, tantas situações que a gente está vendo de humilhações que as pessoas estão fazendo as outras sofrerem em várias circunstâncias, né? E aí, essa questão aqui, ela é muito pertinente, é muito atual. Olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? Tem até aqui na parede aqui da nossa casa, porque agora a gente tem o teto aqui, e não dá para ver, mas está escrito aqui, ó, fora da caridade não há salvação. Né? Que caridade é essa? O que significa isso? É dar esmola? É só dar um material? Que caridade é essa? Né? Como entendia Jesus, né? Que aí faz todo o detalhe. Resposta, simples a resposta, a gente vai ver. Benevolência para com todos. Né? Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Tão simples. Tão simples. Ah, meu Deus.
tão simples aqui as palavras, mas gente, a gente sabe o que é, né? Olha, é muito abrangente, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É simples, né? É assim que caridade é isso, como a entendia Jesus e como a gente tem que se esforçar para praticar. Mas olha, e não é na família ou não é na família que a gente começa isso? Né? Começa na família, né, corporal, e vai se estendendo e envolve toda a família, toda a humanidade, né? E olha como é, né? Como a coisa é mais complexa um pouquinho. Ó. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Olha só, né? É muito mais amplo isso, né? E é exatamente lá na família, com os nossos... Por que eu digo família, o nosso núcleo familiar? Porque ali nós estamos reunidos com outros espíritos que são afins, que são simpáticos, e também vamos conviver com os nossos desafetos, com aqueles que nos causam antipatia, que nos causam uma irritação que muitas vezes a gente não sabe de onde vem isso. De onde vem, queridos? Nós sabemos que há a lei da reencarnação. Nós não estamos reunidos juntos à toa, nem pela primeira vez. Nós estamos reunidos em grupos familiares para que ali, naquele núcleo, naquele ambiente, com aquelas pessoas, a gente se esforce para vencer. Vencer o quê? Vencer as nossas más tendências, ressignificar a relação com aquele ser que a gente ama, mas que ao mesmo tempo a gente tem uma antipatia, uma certa resistência com aquela pessoa, né? E isso em todas as nossas relações. No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, seja com pais e filhos, seja com filhos e pais. E aí depois ainda complica que junta os agregados ainda, né? Vem genro, nora e neto, e aí vem, a coisa só vai aumentando, não é? É assim. Mas é o quê? É uma bendita oportunidade de nós estarmos juntos, de começar de novo. Se não deu certo em uma, vamos ver se agora vai. Né? E situações que são muito difíceis, então vem na situação de mãe com filho, porque do que a gente conhece, do que a gente entende como amor, o amor maternal é um amor... ainda não é um amor incondicional, porque a gente não tem esse nível evolutivo, a gente não tem essa perfeição. Mas é um amor jamais desprendido. Mas muitas vezes a gente vê quantas dificuldades no relacionamento que a gente tem com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, né? E aonde a gente tem que exercitar esse amor? É ali na família. E aí vai para o ambiente de trabalho, aí vai para a vizinhança, e aí vai, isso vai no crescente, né? Nós precisamos disso, nós precisamos, né? Então não é, muito bom família, é muito importante, é a nossa base, mas nem sempre as coisas são fáceis, né? Nos nossos relacionamentos familiares, né? E é aqui mesmo que a gente tem que exercer esse amor, né? O perdão das ofensas, aceitar as imperfeições alheias. Meu Deus, como a gente tem dificuldades para isso.
como a gente acha que a nossa forma de pensar é a melhor, é a certa, como a gente tem dificuldade de ouvir o outro, de ver outro ponto de vista, não tem conversa, a gente quer impor, aí o outro vem com lá. E como isso está evidente com essa pandemia. Está muito evidente. Eu queria saber se tem alguma família que não passou por nenhum problema, nenhum conflito. Gostaria de saber. Se tem alguém, eu gostaria de saber. Porque é natural. E é uma convivência que está muito próxima, está muito íntima. Né? Os pais, às vezes, pai e mãe sai cedo para trabalhar, só volta à noite. E, às vezes, a criança fica uma babá, ou fica o dia inteiro na escola. E aí agora também está se vendo como que os professores têm trabalho, né, na escola, porque você entrega lá o pico-ruxo lá e só pega no final do dia. Né? Agora não, agora é você que tem que ficar o dia inteiro, é você que tem que dar conta, é você que tem que ensinar a fazer dever. Então, nós estávamos precisando disso. Né? A gente vinha num ritmo muito estranho, muito assim, e é o tempo, os tempos são chegados, está lá na Gênese. Eu sempre falo desse capítulo porque é de uma atualidade assim enorme. Né? Os sinais dos tempos, a geração nova. Leiam esse capítulo na Gênese, é maravilhoso. Parece que está sendo escrito agora, das mudanças que nós estamos passando, e faz parte, a gente tinha que sofrer um impacto. E a gente sabe que isso é dessa forma, de um impacto tão forte, de um abalo tão grande, que não está circunscrito a um país, não está circunscrito a um ponto do globo, não. O planeta todo está passando por essa situação. É uma pandemia, isso atinge escalas enormes, né? Isso tem algum motivo, isso tem uma razão de ser. Né? A gente às vezes já está cansado? Tá, eu acho que está todo mundo já cansado dessa rotina de lava isso, passa álcool naquilo e usa máscara para cá. Está todo mundo cansado? Tá. Mas era necessário alguma coisa para mexer nas nossas estruturas, para nos abalar mesmo, para que a gente mudasse a forma de ser. E é claro, não vamos também achar, né, que é tudo, o mundo é lindo, como dizia o Zé Manel, lembrei dele agora, como é que é? Carneirinho brincando com o leãozinho, você lembra disso, né, Ivanzinho? O Zé falava assim, não é esse mundo assim, gente, não é isso. Nem todo mundo isso não é para todos. Né? Nem todo mundo vai ser tocado, nem todo mundo está sendo mais empático com o outro, nem todo mundo está preocupado com o outro. Não, tem gente que não está nem aí, a verdade é essa. Mas o que a gente vai fazer? Que a gente faça a nossa parte. Se a gente já está buscando compreender, que a gente também faça o que tem que ser feito. Né? Mas muita gente não está nem aí, não quer saber do outro. Paciência. A chance está sendo dada, mas um sacode a gente está levando. Se a gente aprendeu ou não, aí vai ficar a critério de cada um. Né? A gente não tem como mudar o outro. Né? A gente acha que pode fazer isso, mas a gente não pode. Isso é outra ilusão que a gente tem. Que acha que pode mudar o outro, que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, gente, o outro vê o mundo de outra forma. É diferente. Nós somos diferentes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que procurar ter respeito, fazer a nossa parte, como disse a Sueli. Assim que a gente voltou, a Sueli fez uma palestra maravilhosa, falando sobre Deus e essa situação toda que a gente está vivendo. Se a gente acredita em Deus, se a gente entende já, mesmo que um pouquinho, que Deus, que é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, se a gente já compreende isso, que Ele é todo amor, que Ele é todo justiça, é lógico que Ele não ia deixar a gente largado aqui, passando por isso. Não é assim que funciona. Deus não joga dados, Deus não está escolhendo quem vai viver, quem vai morrer. Não é assim, meus queridos, que funciona. Não é assim. Tudo tem uma regra, tudo tem uma lei, tudo tem uma harmonia. Não é assim que a coisa acontece, né? Então nós precisamos entender que isso é necessário. E que se não fosse por isso, vai ser outra coisa. Nós estamos na época das mudanças, né? Como eles dizem lá, não são as entranhas do globo que estão sendo mexidas, mas as entranhas da humanidade. As entranhas morais. Né? A gente está podendo reavaliar tanta coisa importante. A gente está sentindo falta do que é mais básico e elementar. E que nós brasileiros temos, que é um abraço. Eu não sei vocês, mas eu gosto, né, de abraçar. Nossa, é horrível.
Você não pode, né? Você não pode, às vezes, dar aquele abraço. Como faz falta um abraço? Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo bastante falta. Porque a gente não pode mais, essa proximidade, esse calor que a gente tem. Olha como é difícil. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de fazer isso e não fez? Né? Quantas vezes a gente teve a oportunidade de estar com um amigo e hoje a gente quer estar e não pode? Olha quantas coisas. Tá para mexer mesmo, para a gente ver o que vale a pena. O que adianta estar lá com o armário às vezes cheio de roupa? Porque dá um trabalho também, você tem que escolher uma roupa, porque você for ficar pegando toda a roupa toda hora, tem que lavar o armário inteiro praticamente, né? Então, você não pode, tem que ficar, sabe? Então, assim, coisas mais simples, que são muito importantes, a gente não está podendo fazer momentaneamente, mas isso vai passar, para que a gente valorize realmente o que tem que ser valorizado, né? É isso que para isso que está servindo isso aí. Mas, né, vamos aproveitar, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Bom, e para a gente terminar aqui, vou ler também, como eu estou falando de família, e também eu fiz uma observação assim, que é legal, que esse princípio, né, essa máxima, que é fora da caridade não há salvação, ela também se aplica aos nossos queridos desencarnados, né? Porque muitas vezes a gente convive com eles e tem as nossas dificuldades, e muitas vezes ou eles desencarnam, ou a gente também desencarna, não sei, e as coisas ficam sem ser resolvidas, sem serem ditas. Então a gente precisa também aplicar esse fora da caridade, aplicar esse perdão, essa indulgência a eles também, né? Porque isso não é perdido. Vou ficar perdoando alguém que já desencarnou. Não, filho, ele só não tem um corpo físico, mas ele continua, ele é um espírito imortal, que também sente aflição, que também sente amargura, que também sente remorso, que também sente culpa. Não é? Então, a gente veio essa ideia, eu falei, realmente, a gente tem que aplicar também a eles, né? Isso aí. E para a gente terminar, mais uma aqui, passagem do Evangelho, que é um capítulo também muito bom, que eu, como eu digo na terça-feira, vou deixar de dever de casa, né, para quem está aqui, para quem vai nos assistir, para ler depois o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Ele é um pouquinho extenso e eu destaquei aqui só para a gente fechar aí essa nossa reflexão da noite, no item 8, que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E aí, o que nos diz aqui esse item aqui? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir, né? Então, olha a responsabilidade aí dos pais, das mães, daqueles que adotam, daqueles que abraçam, que se tornam responsáveis por uma criança, né? Está aqui, ó. Eles são muito claros, né? Cumpre-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes
podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, como a gente já falou aqui, pela reencarnação. Isso aqui causa alguma estranheza a algum de nós? Eu acho que não, né? Todos nós já passamos por isso, passamos sempre, se não passamos, ainda vamos passar, porque é assim que a coisa se dá, né? Então, como eu disse aqui, os laços de família, de consanguinidade, nem sempre são os laços do espírito. Porque às vezes a gente tem mais afinidade com um colega de trabalho, com um amigo, do que às vezes com um irmão, de alguém muito próximo ali a gente, né? Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, né, que são os dos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Então, eu achei muito, muito importante trazer esses dois temas que envolvem, né, a família, que é a perda de entes queridos. Né? Quem de nós não passou por isso? Estamos passando de uma forma, como eu já disse, muito grande com essa pandemia. Né? E também para a gente aproveitar, né, o tempo que a gente tem com eles, que é extremamente precioso, né? E a gente está tendo essa oportunidade de ver e também de lidar com as nossas dificuldades, de nos esforçarmos para praticar esse amor, essa indulgência, porque muitas vezes é difícil mesmo, né? E isso nos causa dor, né? Nos causa sofrimento, tristeza, porque às vezes a gente vê isso acontecer. Mas o que a gente tem que fazer, né? Se fortalecer pela fé, pelo entendimento que a doutrina espírita nos traz, né? Que são coisas que acontecem. Por que acontecem? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta, uma escola abençoada, porque é onde a gente precisa estar. Né? Onde a gente precisa estar, aprendendo as lições que a gente precisa aprender. Né? Sendo ajudado, porque se não fosse a ajuda da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, né, dos amigos espirituais, a gente teria muito mais dificuldades. Né? Então, a gente é muito ajudado. E ter esse olhar, né, de empatia, de amor, isso começa dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos. Porque, às vezes, a gente vê, a gente tem, né, uma facilidade de lidar com outras pessoas, ou de se afetuar, às vezes, a plantas, a animais, né? É tão mais fácil, às vezes, a gente lidar, às vezes, com o nosso cachorrinho, que a gente chega aborrecido, a gente dá uma bronca nele, mas ele está lá sempre atrás da gente, está lá sempre felizinho, né? Abanando o rabo. Né? Mas ele é um animal, ele precisa de respeito, de carinho, sim, mas ele também não tem. Se você tratar mal, se tratar bem, tadinho, o bichinho vai estar sempre ali querendo sua atenção, né? E aí tem gente que fala, mas é muito difícil lidar, eu tenho mais facilidade para lidar com os animais, eu gosto mais de cuidar das plantas do que lidar com as pessoas, que conviver, porque não é fácil realmente, não é fácil, né? Porque a gente também tem que ter humildade, a gente também tem que abrir mão de querer sempre estar certo, de achar que a nossa palavra é a que vale, de achar que a nossa forma de agir é a certa, e nem ouvir, às vezes, o outro. Né? Então, a gente está nessa oportunidade de tudo isso mexer
com a nossa moral, isso fazer a gente melhorar, né? Que a gente possa estar aproveitando tudo isso, toda essa dificuldade, toda essa rotina diferente para ver em nós, né, o que precisa ser melhorado, aproveitar essa convivência, porque depois, muitas vezes, a gente vai lamentar a oportunidade perdida, né? Como a gente viu, dói, porque às vezes o nosso amado, o nosso amigo, ele se vai e a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? A gente não quer que aconteça, mas não é a gente que determina, né? São leis divinas e a gente vai aprendendo na nossa vida, na nossa caminhada, a praticar essas leis, a compreender essas leis, né? Então, que a gente possa ir nessa pandemia, em todas as situações da nossa vida, a gente reavaliar o que realmente vale a pena, o que é realmente importante, para quando tudo isso passar, a gente ficar com um aprendizado, entendendo que isso não é um castigo, nós não estamos sendo punidos, né? E nem nos perdemos às vezes, mas isso é guerra biológica, isso é... A gente tem hora que se perde em tantas conjecturas, em tantas coisas, isso é político, não importa, não importa. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar focados no que a gente pode fazer e qual oportunidade a gente está tendo de aprendizado. Se a gente está se esforçando para ser mais paciente, mais caridoso, se colocar mais no lugar do outro, ou se isso aí vai fazer pouca diferença na nossa vida. Então, que a gente possa sempre estar aqui na nossa casa amarela, querida e amada, né, para que a gente estude, para que a gente continue divulgando a doutrina espírita, né, para vocês que estão aí do outro lado, venham, porque a gente já está retornando às nossas atividades. É muito bom ter vocês aqui, então que a gente possa aproveitar essas oportunidades desses encontros que são maravilhosos e que em breve a gente esteja com tudo isso normalizado. Um abraço a todos e até a próxima.